Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao Instagram do Espiritismo 24 horas. E hoje, com muita alegria, com muita satisfação, com muito agradecimento, nós iremos receber novamente a querida companheira, a querida irmã Deusa Samu, que já esteve conosco no início do mês de julho, conversando sobre o reino dos céus na pandemia e deu um show aqui para nós. Demonstrou ser uma verdadeira força da natureza ao transmitir os conteúdos da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ficamos profundamente contentes quando ela, em sua apertadíssima agenda, encontrou outro dia, outro horário para nós aqui do Espiritismo 24 horas, neste domingo, dia 2 de agosto, às 8 horas, para vir conversar sobre luto. Já assisti a alguns estudos, algumas palestras da querida companheira sobre o assunto e preciso dizer a vocês, preparem-se. Extremamente consolador, extremamente instrutivo sobre um assunto que precisa ser debatido e discutido. A experiência que a nossa querida irmã tem na área da psicologia, a experiência que a nossa querida irmã possui lidando com o tema diretamente em sua vida profissional prática, aclara as nossas mentes quando vem instruir-nos sobre a matéria. Então, meus amigos, como sempre digo, essa live será impactante. Compartilhem com os companheiros, compartilhem com os irmãos, compartilhem com as irmãs, compartilhem com a sua lista de contatos, porque tenho certeza que sairemos daqui modificados. Deixa apenas conferir aqui se a nossa irmã já se encontra entre nós, para que eu possa fazer então o convite. Ela ainda não entrou, nós continuamos aguardando aqui. Bianca, nossa querida irmã Bianca, lá de Guarda do Embaú, que nós temos muita felicidade de estar estreitando as nossas relações nesse momento todo especial que estamos vivendo. Os nossos queridos companheiros lá do perfil Espalhe Amor com 3 Os, nós aqui recomendamos que os que não conhecem, os que não seguem, que possam seguir, que possam acompanhar o trabalho. A nossa querida amiga lá, que tem um Instagram Beleza Personalizada, _, que se encontra conosco, boa noite. A Deusa Samu já está por aqui, nós vamos enviar o convite a ela. Meus amigos, essa live será impactante. Façam aí a divulgação, convidem mais pessoas para estar conosco. Estavam sentindo sua falta. Ô, minha irmã, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Como eu defini você aqui antes de adentrar, é uma força da natureza que nos motiva, que nos consola e que nos faz caminhar para frente com mais segurança. Muito obrigado por ter aceito o convite, por vir tratar aqui desse tema que é tão importante e que precisa de uma abordagem tão carinhosa e tão peculiar. Como sempre digo, os nossos corações são seus. Fique à vontade. Obrigada, Uriel. Que bom. Oportunidade abençoada aí da gente conversar com o pessoal, né? E dizer que nós estamos vivendo um momento de muitos desafios, não é? E as pessoas não gostam de falar de luto, de morte, né? Mas é um assunto necessário e nesse momento que é um momento que pede, né, que nós falemos sobre isso. Eu acho importante que a nossa live não tenha um cunho de palestra. Eu acho bacana que tenha uma proposta interativa. Então, eu vou dar algumas explicações, eu vou falar algumas coisas, e aí eu sugiro que a gente vá interagindo, que você faça alguma pergunta e que os internautas aí também
é, interajam, porque às vezes a pessoa que viu o tema, ela está precisando, né? Ela está vivendo algum tipo de luto, e aí a oportunidade é essa, e eu me coloco à disposição, então, tá bom? Maravilha, maravilhoso, maravilhoso. Começar, então, explicando sobre o que é luto, né? Porque toda vez que a gente fala de luto, as pessoas só pensam em morte. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Toda vez que você está vivendo uma perda, qualquer perda, você entra no processo de luto. Sempre que você está vivendo uma perda, você vai entrar nesse processo de luto. Você vai vivenciar as fases do luto e o seu luto vai se configurar, ele vai poder ser classificado como um dos tipos de luto que a gente já conhece, não é? Então, dito isso, eu acho bacana, antes de falar qualquer outra coisa, lembrar uma frase atribuída a Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Essa frase eu costumo usar muito. E no meu livro, onde eu falo de luto, né? Indo além do luto, eu uso várias vezes essa frase. A frase diz assim: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Eu vou repetir. Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então é muito importante que nós respeitemos o jeito que o outro está processando o luto dele. É muito importante que nós sejamos cuidadosos com os comentários que nós fazemos quando alguém está vivendo o seu luto. Esse luto que a pessoa está vivendo, do ponto de vista teórico, a pessoa vai ter 1 ano para elaborar. Do ponto de vista teórico, porque o luto é dela e nós precisamos respeitar. Então, é muito comum as pessoas falarem umas para as outras coisas do tipo: escuta, mas já passou tanto tempo, você ainda está assim. Você vai ficar assim até quando? Só por causa de um cachorro? Entende? Ai, não chora que vai fazer mal para ele. Ai, olha, vai passar, você é nova, vai dar a volta por cima, já já você resolve sua vida, entendeu? Então, esse tipo de fala mostra o quão despreparados nós estamos para lidar com esse assunto. Esse tipo de fala mostra que nós queremos, de alguma maneira, tirar da frente o assunto. E aí como a gente não foi educado para lidar com o assunto, a gente, de alguma maneira, ao nos deparar com o luto do outro, a gente fica sem saber o que falar, a gente fica sem saber o que fazer. Quando a pessoa começa a falar da dor, do que ela está sentindo, do que ela está experienciando, a gente se perde falando bobagem, não é? Então a gente precisa ficar atento sobre isso. É, eu acho importante a gente lembrar que nesse momento, todos nós estamos vivendo uma pandemia. Pan, esse prefixo pan, significa tudo. Então, pandemia é uma epidemia que tomou proporções planetárias. Então, todos nós hoje no planeta Terra, sem exceções, estamos vivendo um grande luto. Nós estamos vivendo o luto de uma vida anterior, de um modelo de vida anterior, de um formato, né, grosseiramente falando, daquele jeitão que a gente vivia, tá todo mundo enlutado.
E pendurado nesse grande luto, derivado desse grande luto, todos nós estamos vivendo, digamos assim, pequenos outros lutos. Então, tem gente nesse momento que está desempregada. Então, está vivendo mais um luto. Tem gente nesse momento que está perdendo seus entes queridos. Está vivendo mais um luto. Tem gente neste momento com medo de pegar o vírus. Está vivendo um luto antecipado. Tem gente neste momento que tem alguém internado com o vírus e está com medo que a pessoa venha desencarnar. Está vivendo luto antecipado. Tem gente neste momento que, apesar do medo, ao invés de legitimar o seu medo, está falando: ah, imagina, tudo bem, a gente vai dar tudo, vai dar conta, não sei o quê. Então, no fundo, ela também não está querendo externalizar e está vivendo o luto negado. Tem gente neste momento, inclusive eu estou atendendo vários deles, eu atendo pessoas do mundo todo, estou atendendo online todos os dias, das 9 da manhã às 9 da noite. Então, eu tenho visto histórias de irmãos nossos que estão em profundo sofrimento, vivendo aquilo que a gente chama de luto complicado. O que é um luto complicado? É aquele luto que, por alguma razão, você teve que pular alguma etapa. Com a questão da Covid, muita gente que desencarna, os parentes, o estado de adoecimento, né, quando você está com o vírus, é um estado de isolamento. Então, quem está com essa doença vive momentos de muita solidão. Quem é internado vive momentos de muita solidão. E se vier a desencarnar, é um desencarne muito solitário. Os parentes não podem fazer o velório. Então, essa questão de não poder fazer o velório, essa questão de não poder vivenciar essa etapa, que é uma das etapas importantes para a elaboração do luto, é um fator gerador de luto complicado. O que significa isso? Eu estou atendendo muita gente vivendo paranoias. Paranoias do tipo: bom, se eu não pude ver o meu parente, quem garante que aquele corpo que estava naquele caixão era o dele? E aí a pessoa fica alimentando a ideia de que a qualquer momento o seu ente querido vai aparecer. Que ele foi trocado no hospital, que vai acontecer alguma coisa, que ele vai aparecer. Então, esse é um fator, a não vivência do velório é um fator complicador do luto, não é? As pessoas, por causa de suas crenças, negam seus lutos, e aí, por causa da negação, também vêm a adoecer e fazer luto complicado. A doutrina dos espíritos, o consolador prometido, como nos ensina Emmanuel, é uma doutrina abençoada. Ela nos aparelha, ela nos instrumentaliza com respostas que vêm ao encontro da nossa lógica, para que nós possamos lidar melhor com o luto. Mas é muito importante que nós lembremos que a doutrina não nos imuniza de sentirmos. Isso é muito importante. A doutrina não nos imuniza. Então, eu atendo um monte de gente que está despedaçando-se de dor, mas está disfarçando porque fala que é espírita, porque fala que tem o conhecimento. Então, coisa nenhuma. Você está no mundo. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu. Item 3, perfeição relativa. Item 10, o homem no mundo.
Então, nós somos o homem no mundo, espíritos imortais transitoriamente na carne. E enquanto você estiver na carne, na dimensão humana, você vai ter medo, você vai ter insegurança, você vai ter ansiedade, você vai ter alegria, você vai ter tristeza, você vai ter fome, você vai ter tudo que faz parte da dimensão humana. Welcome. Nossa, agora eu vou Minha respirar. irmã, então, veja bem, mas eu gostaria de conversar exatamente quando nós falamos que ia ser debatido o luto. Eu tenho algumas perguntas que dizem respeito, por exemplo, a luto em relacionamentos, mas eu quero deixar isso um pouco para depois. Eu quero trazer essa questão que nós estamos vivenciando pelo Covid. Algumas irmãs aqui, a Nazaré Johnson, a Beatriz Bortoldo, que colocou aqui para nós que o avô do marido dela desencarnou ontem. A Nazaré Johnson trouxe para nós aqui que houve o desencarne depois. Nazaré, deixa eu só achar o comentário dela aqui, que o sogro faleceu depois de 43 dias internado, isolado, e 9 dias depois a sogra também faleceu, e que o marido dela está passando por esse luto que você citou para nós. Mas Sim, você disse que teoricamente nós precisamos desse ano. E nós precisamos, e aqui, por favor, é um leigo que está dizendo aqui, um completo desentendido. E nós precisamos passar por algumas fases. E entre essas fases estaria essa questão do velório, das condições normais, de podermos nos despedir, de podermos dizer, bom, agora, entre aspas, não tem mais jeito. Como enfrentar? É a pergunta que muitos têm me feito e têm feito aqui no canal do Espiritismo 24 Horas e nos nossos grupos de WhatsApp. Como enfrentar se estar nos sendo, entre aspas, eu vou usar uma palavra que pode parecer forte, mas é pela minha falta de vocabulário, sendo que está nos sendo negado a vivência dessas fases. Como enfrentar? Como encontrar forças? Quais os mecanismos que podem ser utilizados? pois é, Uriel, é muito importante que nós vivenciemos as fases do luto. E as fases do luto, elas englobam uma variedade de sentimentos. Veja, quando nós somos, como você usou o termo, negados de podermos fazer algum tipo de ritual, o desafio fica maior ainda. Então, a primeira dica que eu dou para quem está vivenciando o luto é legitimar o seu luto. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo revolta, eu estou de mal com Deus, eu estou questionando Deus. Hoje eu só quero chorar, entende? Então você Sim. precisa legitimar o seu luto. Deus não vai ficar chateado com isso. É muito importante que você vivencie, porque se você não legitimar, uma das possibilidades é que você venha a adoecer. E aí Hum. você vai entrar num processo de luto complicado e vai ser pior ainda. Então, a minha dica é que você legitime. O que é legitimar para quem está aí e está tentando entender, e às vezes a pessoa fica querendo meio que um guia, não é? Então, olha só, o Uhum. que é legitimar? É você falar com você mesmo, dizer para você o que eu estou sentindo. Eu estou com raiva, eu estou revoltado, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, né? E aí você falar para você mesma, isso que eu estou sentindo faz algum sentido? Claro que faz. Claro que faz. Seria incompreensível se eu estivesse vivendo algo desse tipo e estivesse achando bom. Então, esse sentimento que eu estou experimentando, ele é legítimo. Ok, muito bem. O que eu posso fazer de forma prática? Eu já estou legitimando. A segunda coisa que eu posso fazer, do ponto de vista prático, eu posso tomar as precauções para que eu não venha contrair o vírus, para que os meus entes queridos não venham a contrair,
fazer, Uhum. tomar as providências é, que são indicadas pela a Organização Mundial de Saúde. E a terceira dica é que você busque a espiritualidade de alguma maneira, independente de religião. E eu quero dizer para você aí, tá? A sua revolta, ela é legítima. Eu quero dizer para você que Deus é amor. Está lá no capítulo 4, versículo 8, primeiro evangelho de João. Mas nós temos dificuldades, nós estamos aparelhados. Porém, a nossa compreensão, ela será dilatada ao longo de muitas existências. Nesse momento, a parte que a gente consegue perceber ainda é mínima. Então, nós precisamos, de alguma maneira, buscar esse entendimento. E, às vezes, vai ser questionando Deus, vai ser ficando revoltado, vai ser fazendo desvio simbólico que você vai encontrar Deus. O que é desvio simbólico? Quando eu estou atendendo uma criança, por exemplo, e a criança está com muita raiva, ela não consegue externalizar, eu apresento uma almofada para ela e falo para ela esmurrar a almofada, xingar a almofada, gritar com a almofada, pôr para fora. Por quê? Porque ela precisa colocar aquela energia para fora. Então você faz o seu desvio simbólico e pede a espiritualidade, né? Para quem não sabe e queira depois investigar a biografia de Lucas, Lucas, o apóstolo, médico de homens e de almas, né? No livro da Taylor Caldwell, nós aprendemos que Lucas encontrou a Deus através da revolta, através do questionamento. Ele era filho de escravos, ele foi adotado por Diodoro Cirino, que era o dono dos seus pais, e ele não se conformava de ver as pessoas sofrerem, adoecerem. E um belo dia ele vai para uma estrada sozinho, ainda bem jovem, e grita, porque ele era grego, e na Grécia acreditava-se em vários deuses. Ele não acreditava. Ele foi lá para o meio da estrada e gritou. Ele gritou. Gritou com raiva, gritou revoltado. E gritou mais ou menos assim: se existem vários deuses, deve ter um Deus que manda em todo o resto. Então eu não quero falar com nenhum deusinho, eu quero falar com o Deus maior que dirige todos os outros. É com esse que eu quero conversar. E botou tudo para fora, entendeu? Uhum. E a partir dali, ele construiu toda a trajetória que todos nós, de alguma maneira, tivemos contato, não é? Então, a minha dica para você é que você vivencie seu luto. É que você vivencie as fases do luto. A fase da revolta, a fase da depressão, que é sentimento de anedonia, sentimento de apatia. Anedonia é ausência de prazer, apatia é vontade de não fazer nada. Eu sugiro a você que você chore. Chorar não vai fazer mal para quem partiu. Eu sugiro a você que você converse com a foto do seu ente querido. Pega a foto dele, diga para ele que você sente falta, que você sente saudade, que está difícil para você e que você entende que também deve estar difícil para ele lá, mas que na hora que ele se adaptar, na hora que ele esteja bem, você não quer dar nenhum problema para ele, criar nenhum problema, mas que na hora que ele esteja um pouco adaptado, para ele dar um jeito de vir dar um alô para você. Eu fiz isso com meu filho, eu fiz isso com minha mãe, e eu oriento os meus pacientes para fazerem isso. Já são mais de 20 anos de prática e eu só tenho boas notícias para lhes dar, né? Então, posso lhes garantir que não vai fazer mal. Chore,
ponha para fora o que você está sentindo. Culpa, todos nós vamos sentir. Independente de você ter feito tudo que estava ao seu alcance, você vai sentir culpa. Você vai ficar pensando, mas e se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse feito assado? E se eu tivesse levado ele de noite e não levado de dia? E se eu tivesse procurado aquele médico e não esse? Então a gente sempre vai ter. É normal, não é? É muito importante que você vivencie seu luto. E a outra questão que eu não posso deixar de colocar é a questão das crianças. As pessoas falam para mim assim, você trabalha com gente morrendo. Meu Deus, deve ser muito difícil. E as crianças? Alô, alô, você que está aí. Deixa eu te falar uma coisa. Não existem crianças. As crianças são espíritos imortais em corpos infantis. Não é para você poupar. Toda vez que você poupa, você só está adiando. Toda vez que você poupa, você pode estar subestimando o espírito que está ali. Nossa, entendeu? até arrepiei. Se você deixar, se o Instagram permitisse, eu ia ficar aqui até amanhã dando vários exemplos para vocês que não existe criança, tá bom? Então, nós espíritas precisamos lidar melhor com esse assunto. Conversar com a criança, não mentir, não disfarçar. Essa semana que passou, eu atendi uma moça que o marido dela faleceu por Covid e ela me disse que ela não estava chorando na frente do filho dela. E aí eu falei para ela, então você vai agora conversar com seu filho. Você vai chorar na frente dele. Sabe para quê? Para liberar ele para viver o luto dele. Entende? Nossa. Porque se você continuar disfarçando, você vai ficar com a cabeça, você vai perpetuar essa minhocada que tem na nossa cabeça. Nós, de todas as gerações, da gente para trás, cada vez para trás só foi pior. Então, os pais mentiam, os pais disfarçavam, a gente viu muito filme de terror, e aí tudo isso colaborou para a gente ficar com medo, para a gente evitar o assunto, e aí na hora que o bicho pega na nossa casa, a gente fica sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Então, enfia de uma vez por todas isso na sua cabeça. Não existe criança. Capítulo 7, da segunda parte do Livro dos Espíritos, Prelúdio do Retorno, perguntas 330 a 343. É isso, não existe criança. É um espírito imortal num corpo frágil, aparentemente frágil. Tá bom? Maravilha. Então, vamos lidar melhor com esse assunto para a gente poder ajudar a esses espíritos que estão crianças e que são chamados a viver na nova terra, pós-pandemia. São chamados a se fortalecerem para lidarem com respostas que venham ao encontro da sua lógica. Né? Ninguém vira estrelinha. Ninguém morreu porque está cansado. Às vezes a pessoa não está cansado. Que as pessoas falam, olha, não fica assim, ele descansou. Mas às vezes ele não estava cansado. Entendeu? Então, a gente precisa lidar melhor com esse assunto. Maravilhoso. Você me surpreende com a tranquilidade. O seu tá sem voz. Tá sem voz? Alô? Alô? Estão me ouvindo agora? Alô? Tá sem voz. E agora? Me escutam? Sumiu, né? Tava com voz, agora não tá mais. Não tá mais? Mas e as outras pessoas me escutam? Deixa eu ver se os outros me escutam. Veja, parece que o pessoal está me ouvindo, parece que o problema está sendo aí. Alguém pode digitar para ela entrar novamente?
Porque parece que o problema está sendo aí, Deusa. Parece que o problema. Minha irmã, parece que o problema está sendo aí. Parece que você não está nos ouvindo. Alguém pode digitar para ela, por favor, para ela sair e entrar de novo? Isto. Tá sem som, não consigo ouvir você. Tá totalmente mudo. Não Só um minuto. estava. Começou agora. Você deve ter apertado alguma coisa aí, porque eu não mexi aqui em nada. Eu Não, acho que foi na hora que você disse, vou ver aqui o comentário não sei de quem. Será que você não apertou aí em alguma coisa? peraí, parece que talvez Tá se sem você som. aqui, Bom, como que a não, gente calma. faz? Aqui, ó, aqui. Eu tô vendo você, mas não tô ouvindo nada. Vou reenviar o convite. Só um minuto. Oi? Agora você está me ouvindo? Sim, sim. Agora sim, é igual eu pedi, né, para que saísse e entrasse de novo. E parece que agora. Coisas do Instagram, Deus, o Instagram tá com esse problema. Deixa eu ver se o pessoal me. Iniciar a live para a gente não perder a continuidade e colocar ela no YouTube. Eu estou tentando fazer o máximo aqui para que a gente não precise reiniciar a live. E aí, eu tirei o fone, vocês estão me ouvindo agora? Eu Agora estou tô. ouvindo. Beleza, maravilha. É porque eu quero que dê continuidade. Deus, você nos dizia, eu fico impressionado com isso, quando você nos trazia a questão de precisarmos vivenciar o luto e precisarmos conversar com as crianças. Eu tenho uma experiência muito viva comigo, é que minha mãe sempre precisou ser muito forte, mas não chorava, e eu não aprendi a chorar com as situações. E hoje ela se amoleceu, se enfraqueceu, chora por tudo e por nada quase, e eu falo para minha mãe, nossa, mãe, agora, né? Agora eu vou precisar aprender tudo isso. Eu vivenciei duas situações que precisei encarar. Então, isso que você está falando é muito importante, porque as pessoas têm essa mania de falar que tem que ser forte. Você não tem que ser forte e nem fraco. Você é uma pessoa. E toda pessoa tem dia que está mais frágil e tem dia que está mais forte. Então, você deve vivenciar exatamente, você tem que ser verdadeiro com o que você está sentindo. O Sim, que você está sentindo nesse momento? Eu estou fragilizado, eu só quero chorar, eu tô. É isso. Eu preciso validar o que eu estou sentindo. sim. Então, não tem que ser forte nem fraco. Você tem que ser uma pessoa. Tem que ser você. Eu, Exatamente. eu, eu precisei vivenciar, você não colocava, eu precisei vivenciar dois momentos de luto com desencarne na minha vida. E foram dois momentos que eu me revoltei. O primeiro momento foi a questão do desencarne do meu pai, mas me revoltei porque eu só reencontrei meu pai quando ele já estava para desencarnar. E aí eu tive um processo de revolta com Deus, porque só reencontrá-lo no CTI. E precisei vivenciar isso. Foi um processo de longos meses até passar essa revolta com Deus. E outro processo que o meu melhor amigo, na minha idade, na época que nós tínhamos 33 anos, ele desencarna por câncer. E aí, só trazendo essa experiência, porque chegou um momento que eu fiz isso que você falou. Eu vou substituir o palavrão pelo pi, mas eu falei, ô seu pi, você tinha que ir embora e deixar tudo aqui, deixar a gente sozinho.
mas eu precisei vivenciar essa raiva, inclusive com Sim, relação a ele mesmo, com relação ao que sim, estava acontecendo, trazendo essa sim. experiência para demonstrar. Eu quero só responder algumas perguntas aqui. Essa live fica salva no IGTV. Nós colocamos no YouTube, depois divulgamos o link para que outras pessoas também possam acompanhar. Minha irmã, e nós falamos da questão aqui, eu quero trazer a Gabriela Moledo, cientista espírita, falou para a gente falar dos lutos nos relacionamentos. Quero chegar lá. Mas antes eu quero fazer outra pergunta, porque você nos disse a questão de como aquele que atravessa de forma quase que primacialmente do luto pode vivenciá-lo. Mas a nossa querida Beatriz está falando aqui que está amando a live porque ela está entendendo como ela poderá auxiliar o marido dela, que perdeu, que acaba de se despedir do seu pai, salvo melhor juízo. Era Olha, esse ponto que eu gostaria de entrar. então, O a terceiro melhor auxiliar. olha só, a melhor, eu recebi hoje, eu recebo todos os dias várias mensagens, vários e-mails, e eu recebi hoje uma mensagem de uma moça lá do Rio de Janeiro, e o irmão dela perdeu a esposa. E aí ela tá sofrendo de ver o irmão dela sofrendo. E aí eu percebi na mensagem dela uma pressa muito grande, entende? De que o irmão elabore esse luto aí da melhor maneira possível. Então eu expliquei para ela, minha irmã, parece que o problema maior está em você. Deixe o seu irmão viver o luto dele da maneira que ele consegue e o assista da melhor maneira. Então, a melhor maneira que você pode é ficar próximo da pessoa, evitar qualquer comentário que não vai acrescentar nada. Então, uma frase que eu uso muito atendendo pessoas enlutadas são duas palavrinhas: estou aqui. Nossa, É isso. Essa pessoa que chega e fala, vai passar, nós não sabemos quando vai passar, entende? sim, Então, sim. eu costumo dizer que não vai passar. O que vai acontecer é que você vai aprender a administrar o luto. Não vai passar, porque você não vai esquecer que teve um filho, que ele gostava de comer lasanha, que ele torcia para o Palmeiras, entende? Não vai Entendo. esquecer. Então, não vai passar. Todo aniversário você vai lembrar, não tem como. Então, o que vai acontecer? Você vai aprender a administrar essa ausência física, não é? Então, é Perfeito. muito importante a gente aprender tudo isso. Perfeito. É interessante falarmos isso para os espíritas que muitas vezes chegam na própria situação do velório e querem ali dar uma aula. Não, fique tranquila, porque isso é ação e Pelo reação. amor de Deus, Pelo amor de Deus. não é hora de dar aula nenhuma. Aliás, Emmanuel nos diz que fazer é a melhor maneira de aconselhar. Não fale nada. Faça. Apareça, fique por perto para a pessoa ver que você está junto. Se a pessoa chamar você para ouvi-la, não fique retrucando, deixe ela falar o que ela quiser. A, Sim, a, minha, a minha paciente me ligou uma vez me convidando para ir com ela desenterrar o filho. E eu disse para ela: olha, vamos esperar o dia amanhecer que eu vou lá com você. Entende? Eu não falei para ela assim, ai, mas que é isso? Lá só tá o corpo, não tá, entende? Não, eu entendo. vou lá com você. Porque, no fundo, ela não vai desenterrar ninguém, mas ela precisa ir lá, ela precisa lidar com aquele sentimento de irreversibilidade, ela precisa lidar com aquele sentimento de impotência. E Sim, a frase de Emmanuel tem que ecoar nas nossas mentes.
Se Perfeito, não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. perfeito, perfeito. A Monique nos perguntou aqui, mas eu acredito que você já abordou isso, mas se tiver mais alguma coisa para falar, ela pediu aqui, Deusa, fale um pouco sobre as fases do luto para cada um. Tem mais alguma coisa a acrescentar, minha irmã? Olha, as fases do luto, cada um vai vivenciar com as suas peculiaridades. As fases são as mesmas para todo mundo. Cada um vai viver do seu jeitão, digamos assim, não é? A primeira fase é a fase da barganha, que é quando você percebe que a pessoa vai, ou então a própria pessoa percebe que vai e começa a barganhar com Deus, né? Se eu não morrer, eu vou parar de comer chocolate. Se eu não morrer, eu vou parar de fumar. Se eu não morrer, eu vou fazer as pazes com fulano, com ciclano e por aí afora, né? A segunda fase é a fase da surpresa. A surpresa não tem a ver com o tipo de morte, tem a ver com o sentimento de irreversibilidade, tem a ver com o sentimento de impotência. Então você se pega pensando, por que desse jeito, meu Deus, mas a pessoa estava aqui comigo e agora não está mais, como é que pode? Tudo isso é surpresa. A terceira fase é a fase da revolta. Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? É a fase da revolta. A quarta fase é a fase da depressão. Fase da depressão, você não quer fazer nada, você fica pensando, comer para que se todo mundo vai morrer mesmo? Tomar banho para que se todo mundo vai morrer mesmo? Você experimenta um sentimento mais ou menos assim. Eu queria que morresse um parente de todo mundo do meu bairro. E aí depois você sente culpa de ter pensado isso. Então, na verdade, você não quer que morra de verdade, mas você experimenta essa sensação porque a dor que você está sentindo é tamanha que você gostaria que todo mundo sentisse igual, não é? É, na fase da depressão é muito importante procurar ajuda, ajuda psicológica, né? Para você lidar com essas crenças que todos nós temos, né? Ah, eu tenho que ser forte. Não, você não tem que ser forte e nem fraca. Você tem que ser uma pessoa. E toda Uhum, pessoa tem dia que está mais forte, tem dia que está mais fraca. A certo, certo. última fase é a fase da aceitação. Aceitação não tem a ver com achar bom. Aceitar tem a ver com você entender o que você pode mudar, o que você não pode mudar e transitar entre esses dois polos com o máximo de equilíbrio que você conseguir. Você, não Chico Xavier. Você, Maravilha! não a Madre Teresa, entendeu? Então, Sim, você, do seu jeito, com as ferramentas que você tem hoje, você ir lidando e entendendo que de repente foi melhor assim. ótimo. Aqui nós vamos juntar alguns questionamentos. A Monique também falou o luto da perda de uma pessoa viva, mas aí eu quero também juntar isso com que é a pergunta que eu falei que nos chegou também, que é a questão de término de relacionamentos. Uma amiga nos disse: Uriel, terminei o relacionamento e todo mundo fica dizendo para mim o seguinte: agora você tem que beijar muito na boca, agora você tem que começar a aproveitar, você tem que curar essa dor conhecendo outras pessoas, ficando com outras pessoas. O que falar sobre esse luto do término do relacionamento, o luto da perda de uma pessoa viva? O que nós podemos abordar, os melhores conselhos e etc. Olha, eu acho importante a frase do Emmanuel. Se não compreenderes a dor do teu Sim. irmão, fatalmente terás que passar por ela. Quando você está com fome, você está com uma fome danada. Aí alguém chega para você e fala assim: Olha, Uriel, fica tranquilo que daqui a 2 horas você vai comer. Beleza? Beleza. E aí eu te pergunto: passa fome? Não. Não. Você vai administrar, porque você sabe que daqui a tantas horas você vai comer, né? Então, assim, o luto.
de um relacionamento, um luto de um emprego, o luto porque mudou de cidade, o luto porque perdeu um animal, o luto porque perdeu um anel que a avó te deu. O luto, todo luto vai ter que ser vivenciado. Quando você termina um relacionamento e as pessoas falam assim: ah, mas ele não merece, você vai ficar assim até quando? Olha só, quando você vivencia o luto de um relacionamento, você não está vivenciando o luto só por causa da pessoa. Você está vivenciando o luto por causa da pessoa e por tudo que envolve a sua história com aquela pessoa. Você está vivendo o luto de todos os projetos que você fez. Você está vivendo o luto de uma fase da sua vida. Você está vivendo o luto de tudo que você imaginava que iria acontecer e não aconteceu. Você está vivendo o luto de tudo que você viveu de bom. Você está vivendo o luto, por incrível que pareça, de todos os momentos desafiadores também, porque tudo isso traz crescimento. Tudo isso traz descobertas. Então, o luto é para ser elaborado. E essa história de você ir beijar muito na boca, você até pode ir. Beijar na boca é muito bom, mas você precisa se respeitar. Você não é um objeto que você vai usar pessoas e vai se deixar usar. E aí eu digo mais para você. Se você sair por aí se desrespeitando, deixando que as pessoas façam com seu corpo o que você não deixaria elas fazer com seu celular, entendeu? Porque eu pergunto para as pessoas: escuta, você deixaria uma pessoa pegar seu celular, ficar passando o dedo, depois passar para outra, a outra também passa o dedo, aí a outra pega emprestado e dorme com seu celular, e amanhã devolve? Você deixaria? Não. Então não faça isso com você, com seu corpo. Isso é Maravilhoso. desrespeito com você. E pela lei de ressonância, você vai atrair pessoas fazendo com você o que você está fazendo com você. Então, Maravilhoso. isso vira uma roda viva de muito sofrimento. Não faça isso. Viva seu luto, viva as fases do luto, um dia de cada vez. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho maravilhoso que você trouxe também a questão do luto com relação à perda de animaizinhos, né? Esse ano mesmo a gente teve que se despedir de um grande amigo, um cachorrinho de 17 anos, e nós ficamos profundamente tristes, profundamente Sim. tristes. E aí as pessoas muitas vezes falam: mas é um animal, não é possível, meu Deus, mas é Não, uma, né? não é um animal, é um princípio inteligente em evolução. É um vínculo que nós criamos, é um vínculo afetivo que Sim, nós estamos estabelecendo com esse ser para a eternidade. sim, sim, sim. Várias vezes eu já ajudei animais no seu desencarne, na sua passagem. É comum o animal ter dificuldade, demorar para desencarnar, porque ele quer cuidar do seu dono. Uhum, Ele fica preocupado em largar o seu dono. É sim, um vínculo de amor, é um vínculo de pertencimento. Então eu sim, sugiro para você que está aí com seu animalzinho doente, agradeça todos os dias, se aproxime dele, agradeça e diga para ele que se ele precisar ir, que você vai liberá-lo para ele ir e levar sua gratidão, que você está feliz de poder ter contribuído para a evolução dele e vice-versa. foi o que aconteceu no nosso caso. Nós sentamos, ele estava na veterinária, falamos assim: olha, fica à vontade, né? Não se debata tanto. E foi o que aconteceu no nosso caso. Foi logo aí que ele fez a passagem. Minha irmã, nós já Exato. estamos aqui adentrando ao nosso final, dos nossos últimos 5 minutos. Você gostaria de deixar mais algumas palavras de consolo para todos aqueles que nos acompanharam nesses momentos que foram
brilhantes como sabíamos que iriam ser? Eu fico sempre com a sensação de que foi pouco tempo, né? Eu acho que tem tanta coisa para a gente conversar no assunto, e aí o tempo acaba. Eu queria lembrar para vocês que ninguém morre, que André Luiz nos ensina que a vida não cessa. Queria lembrar para vocês que o nosso ente querido, ele só mudou de estado de consciência. Nós não morremos, nós desencarnamos, deixamos a carne, continuamos vivos, graças a Deus. Quero lembrar para você que todo pensamento de amor vai alcançar o seu ente querido. Todo pensamento de esclarecimento para aqueles que não tinham a menor ideia sobre essas questões que a vida continua. Lá no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, Fotografia do Pensamento. Lá nós aprendemos que o pensamento é matéria e que todo pensamento emitido vai alcançar a pessoa onde quer que ela esteja. Uma prece, uma vibração de amor vara os portões da matéria. Então, lembre disso. Lembre de colaborar com os nossos irmãos que estão desencarnando, mesmo os espíritas. Porque, segundo Chico Xavier, tem um monte de espíritas ainda desavisados nos umbrais da Terra, sem entender o que está acontecendo. Então, converse com a pessoa, converse com seu ente querido que partiu. Explique que ele está no plano espiritual. Diga para ele pedir ajuda. Não se desfaça das coisas do seu ente querido de forma rápida. Deixa as coisas aí. Espere o seu coração dizer que é a hora de se desfazer. E ainda assim, guarde uma peça que você goste muito para manter aquele vínculo com o seu ente querido. Converse com a fotografia dele. Deixe aceso essa conexão. Acredite, não vai fazer mal para ele. Lembre que não existem crianças. Olhe nos olhos das crianças e converse com a criança de maneira simples, falando a verdade. O vovô foi para o plano espiritual. Você não verá o vovô no corpo físico, mas você pode ver o vovô no sonho. Quando a criança perguntar se você vai morrer, não diga que não. Não diga que só morrem velhinhos. Diga a verdade. Todos nós vamos, mas nós não sabemos quando. Então, enquanto isso, vamos cuidar da nossa vida, das nossas tarefas. Falemos de Deus. É de Deus que todos nós precisamos. É de amor que todos nós precisamos. Nós estamos aqui para aprender a nos amar. Nós nos movemos no amor. É para o amor que nós rumamos. É o nosso objetivo. Acreditemos nisso. Apostemos nisso. Jesus nos ensinou que aquele que lançar a mão no arado e olhar para trás não é digno do nome dele. Deixemos para trás os nossos conflitos, as nossas desventuras e partamos olhando para frente e para o alto, acreditando que a vida continua. A vida não cessa. Apostemos na vida, aqui ou em qualquer âmbito do universo. Muito obrigada por essa oportunidade. Que Jesus, o Mestre, o sol das nossas vidas, nos inspire para que possamos lidar melhor com esse assunto e com todos os outros. Estamos vivendo um grande luto e precisamos aprender tudo que seja necessário para a gente poder participar da nova terra e fazer cada dia melhor. Maravilhoso, doutora. Muito obrigado por essa live. Nós ultrapassamos aqui em alguns momentos mais de 100 pessoas ouvindo a sua palavra de carinho, a sua palavra de consolo, de conforto, de amor, de instrução.
Tenho certeza que estamos com os corações elevados e mais leves frente a tudo que estamos enfrentando. Continue, repito, continue essa força da natureza a Amém. apaziguar as nossas almas. Muito obrigado por tudo. Jesus em Amém. espírito sempre, sempre. Boa noite, meus amigos. Essa live estará disponível aqui e em Obrigada. nosso canal do YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau.